Câmara dos Deputados pode sustar, cancelar o julgamento de Jair Bolsonaro ali no STF. Isso mesmo que você ouviu. Mesmo depois de Bolsonaro ter se tornado réu na última semana, essa história pode mudar a partir dos próximos dias, porque a maioria da Câmara é de direita e de centro, e agora você vai saber aqui essa bomba que caiu no colo dos ministros do STF, que estão deixando eles desesperados, inclusive eles estão fazendo ligações telefônicas e mandando mensagens diretamente para cada deputado para tentar reverter essa situação, porque senão vai ficar muito feio para o Supremo Tribunal. Nós vamos ver isso aqui agora, quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. O clima está tenso em Brasília, está tendo uma queda de braço ali entre o STF, o Poder Executivo, e também o Congresso. O Congresso quer mostrar a sua força e parece que eles vão colocar como checkmate ali, como uma carta no baralho, justamente a anistia. Será uma condição para o julgamento de Bolsonaro? Você vai entender isso tudo agora. Veja essa matéria e voltamos em seguida. É urgente. Agora que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra Bolsonaro e ele virou réu na ação do golpe, a Câmara dos Deputados tem um poder gigantesco, gente. Praticamente aí uma carta na manga de parar, de suspender, de travar todo o julgamento. Será que o jogo virou? Ou será que essa é uma hipótese impossível, improvável, que mesmo que vá à frente não vai render bons frutos? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. A PGR e o STF acabaram se colocando aí contra a parede no julgamento da ação do golpe, talvez esquecendo de um detalhe muito importante da nossa Constituição, que eles, como especialistas, deveriam ter se atentado e que poderia, para algumas pessoas, virar completamente o jogo em favor do Bolsonaro e dos outros 6 réus. E esse detalhe é o seguinte: a Câmara dos Deputados tem o poder de suspender esse julgamento agora mesmo. E sim, gente, isso não é ilegal, não é inconstitucional, não engorda, não é uma violação à separação dos poderes, não é nada disso que o STF gostaria que fosse, não. É 100% constitucional. E eu vou te mostrar isso agora, então lê aqui comigo essa matéria do Cláudio Dantas. E se a Câmara suspender a ação contra o Bolsonaro e os aliados? A ação penal aberta pelo STF contra Bolsonaro inclui 7 aliados e olha só, dentre eles, deputado federal Alexandre Ramagem. O artigo 53 da Constituição diz o seguinte: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF vai dar ciência à casa respectiva, ou seja, nesse caso para a Câmara dos Deputados, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final do processo, sustar o andamento da ação penal, sustar o andamento do processo. Essa aí é a realidade. Opa, Deltan, quer dizer então que o STF tem que dar ciência do recebimento da denúncia para a Câmara? Sim. Quer dizer então que a Câmara tem o poder de suspender a ação penal por voto da maioria dos deputados? Sim também, é isso mesmo. Os deputados, eles têm mesmo esse poder e eles podem usá-lo a qualquer momento. Mas tem um porém que pode frustrar você aqui em seguida, que eu preciso explicar a história inteira. E se você não sabia disso aqui, gostou já de receber essas informações, curte o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas explicações que você não vai ver lá na imprensa tradicional, trazendo isso para o grande público. E vamos entender aqui. Será que o Bolsonaro e o PL conseguem convencer todos esses deputados a votar a favor da suspensão? Suspender o processo? O que você acha? Hoje já tem lá uma maioria na Câmara favorável à anistia aos réus do 8 de janeiro. Mas será que isso serviria também para travar o processo do Bolsonaro? Eu já vou te responder o que eu acho a respeito disso, mas antes disso, vamos continuar aqui a leitura para você entender o quadro completo. No julgamento da denúncia, a primeira turma atestou que parte dos fatos atribuídos à Ramagem ocorreram após a diplomação dele, inclusive aquele que é considerado o ponto nevrálgico aí da acusação, os atos do 8 de janeiro. Dessa forma, se o partido PL ou outro partido apresentar à Câmara um pedido para sustar o andamento da ação, para suspender, ele pode ser aprovado em plenário e paralisar o processo. Pois é, gente. Vejam como a própria PGR e o STF se colocaram aí aparentemente numa sinuca de bico. Eles precisavam dizer que os atos do 8 de janeiro eram uma tentativa de golpe. Por que isso? Porque eles precisavam mostrar que os requisitos dos crimes de violência ou grave ameaça, que é o requisito dos crimes de tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eles precisavam mostrar que esse requisito de violência ou grave ameaça estava presente. E o 8 de janeiro que mostra isso.
Mas incluir o 8 de janeiro como uma parte da denúncia é justamente o fato que dá para a Câmara agora o poder de suspender a ação, porque isso aconteceu depois da diplomação do Ramagem. Então, a primeira turma do STF atestou que os fatos atribuídos ao Ramagem são atos de período posterior à diplomação dele, ou seja, posterior ao momento que ele já era deputado, e isso imediatamente faz com que o STF seja obrigado a dar ciência à Câmara, e a partir daí ela já conta com o poder de suspender o processo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo 53, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do recebimento desse pedido pela mesa diretora. A sustação também suspende a prescrição enquanto durar o mandato, segundo o parágrafo 5º. Segundo juristas consultados por esse site, o STF é agora obrigado a notificar a Câmara. E agora os juristas consultados aqui pela coluna, o que eles dizem? Isso impõe por comando constitucional a notificação à Câmara. Trata-se de rito vinculante e não de mera cortesia institucional, diz um advogado sob anonimato. Olha só como está todo mundo com medo do STF. Até para opinar, uma coisa que desfavorece aí a vontade do STF de correr com tudo, o advogado fica com medo e pede anonimato. Então, essa prerrogativa de suspender que a Câmara tem não é um privilégio pessoal, é um escudo institucional. O objetivo disso é garantir que o parlamento não seja paralisado por processos penais movidos em contextos de tensão política, como é o contexto atual. Certo, Deltan? Então, em tese, o PL poderia fazer o pedido de suspensão da ação e tentar uma articulação no Congresso para tentar passar essa suspensão? Mas será que isso é factível? Vamos por partes. Em primeiro lugar, é difícil imaginar que a Câmara vote essa suspensão e aprove, justamente porque o cenário hoje é de medo. E é de chantagem institucional. E a maioria dos deputados morre de medo de sofrer uma retaliação dos ministros do Supremo. E essa retaliação, elas podem acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o Supremo pode abrir uma investigação contra eles ou dar andamento a investigações já existentes. E especialmente contra os deputados do Centrão, que são aqueles que vivem para receber emendas parlamentares. O STF já tem um mega inquérito para investigar desvios das emendas parlamentares, que é o tal do inquérito do orçamento secreto, que é relatado por Flávio Dino. E os próprios ministros já mandaram vários e vários recados na imprensa, deixando muito claro que eles vão, sim, usar essas investigações criminais contra parlamentares que não dancem conforme a música, que votarem assuntos que batem de frente com o interesse dos ministros. Além disso, vários partidos do Centrão que precisariam dar votos para que fosse suspenso o processo, como União Brasil, PSD, Republicanos, eles têm seus próprios potenciais candidatos à presidência da República em 2026. Então vocês acham que eles vão querer ajudar o Bolsonaro a voltar para o jogo político? Olha, dificilmente. Grande parte dos políticos, infelizmente, eles só pensam no próprio umbigo, nos seus próprios interesses e não em justiça. Mas digamos que o Bolsonaro e o PL consigam o impossível e alcancem os votos suficientes para aprovar a suspensão e ela passe na Câmara. Aí o que aconteceria? Olha, o Cláudio Dantas escreve aqui o que seria a opção mais provável, o que o Supremo faria. O Supremo simplesmente iria desmembrar a ação em relação ao Ramagem e continuar a julgar o Bolsonaro normalmente. Dá uma lidinha aqui comigo, ó. Caso queira retomar a ação contra o Bolsonaro e os demais, sem Ramagem, o Supremo será obrigado a desmembrá-la. A retirada do parlamentar tende a enfraquecer a justificativa de manter todo o caso na corte e só torna ainda mais casuística a decisão recente de estender o foro por prerrogativa de função, mesmo após a autoridade, que no caso é Bolsonaro, ter deixado o seu cargo. Então quer dizer que não adiantaria de nada? Nada! Ainda que passasse, ainda que o Congresso aprovasse a suspensão do processo, isso não ia adiantar nada? Infelizmente sim. O cenário mais provável é que, mesmo que a Câmara votasse para paralisar o processo, o STF simplesmente desmembrasse a ação em relação ao Ramagem e continuasse a julgar Bolsonaro e os demais como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o STF simplesmente continuaria a agir, como sempre, fazendo o que ele quer, sem se preocupar e atropelando as prerrogativas dos outros poderes. A única vantagem real aí dessa votação para o Bolsonaro é que conseguiria adiar um pouco o processo e demonstraria força e capital político muito grande se conseguisse aprovar a suspensão. O efeito então seria mais político do que jurídico. Primeiro, porque o Bolsonaro mostraria força. Segundo, porque o Legislativo, o Congresso e a Câmara sairiam daquela inércia, daquela posição de joelhos e sairia para uma reação, especialmente em defesa dos seus membros. Contudo, infelizmente, isso não teria um efeito real jurídico de parar o caso contra o Bolsonaro. Na melhor hipótese, como eu disse,
atrasaria um pouco, ou que por si só já pode ser bom, mas está longe de ser uma solução para esse caso. A verdade é que o STF vai fazer de tudo para condenar o Bolsonaro ainda neste ano, e eles não vão se deixar parar por nada até que esse objetivo seja concluído. Você concorda comigo ou você acha que essa é a saída para o caso Bolsonaro? Tem alguma outra coisa aí que você está vendo que eu não vi? Me conta aí a sua opinião nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade como essa. E se torne membro do canal para você também poder receber não só análises exclusivas, mas essa é uma forma de você também apoiar o nosso trabalho, é uma forma bacana de você nos apoiar. Um grande abraço e muito obrigado pelo seu apoio. Pois é, pessoal, e tem uma outra história acontecendo ali no STF, muito importante, que a mídia tradicional, né, a Globo News, o SBT, a CNN, não está divulgando, que é o seguinte: tem um ministro que está se contrariando às arbitrariedades do Moraes e ele falou que não vai concordar com tudo que o Moraes disser. E preste atenção, não estamos falando do André Mendonça nem do Cássio Nunes. É um ministro que faz parte da primeira turma e que deve participar do possível julgamento de Jair Bolsonaro. Mas ele agora se levantou contra Moraes. Você vai entender tudo isso agora. Quem vai trazer é a juíza Ludmila Grillo, aquela mesmo que confrontou o Moraes aqui no Brasil e por causa disso, né, ela perdeu até seu cargo, foi perseguida e hoje ela está nos Estados Unidos ali exilada e de lá ela traz essa informação quentíssima dos bastidores do judiciário brasileiro. Veja só, pessoal, será que agora o Moraes vai recuar ou vai dobrar a aposta? Confira essa matéria e voltamos em seguida. Eu queria comentar sobre o caso da Débora e sobre o pedido de vistas do ministro Fux sobre esse caso dela. O Fux, como vocês sabem, é um juiz de carreira e como juiz de carreira, ele de vez em quando no STF, ele dá uns acertos, mas é de vez em quando, tá, pessoal? É o famoso relógio parado, tá? Pelo menos 2 vezes por dia acerta. Então o Fux, na qualidade de juiz de direito, ele tende a ser mais relógio parado do que os outros. Ele tende a acertar de vez em quando. Tá? De vez em quando. Lembrando que o Fux, apesar dele ser um juiz de carreira, ele endossou o inquérito do fim do mundo. Então a gente não pode ficar naquela... Tem aquele ditadozinho, né? In Fux we trust. No Fux a gente confia. Eu não entro nessa. Não confio. Entretanto, de vez em quando, não sei por que motivo, se ele realmente acredita no que ele falou, ou se ele está fazendo porque viu a comoção popular. O que é um absurdo, né? Você votar por comoção popular. Não posso dizer qual foi a intenção do Fux ao pedir vistas no processo da Débora. Mas, enfim, o fato é o seguinte, o que a gente tem aqui de fato? Houve comoção popular imensa? Houve. Inclusive com imagens. As pessoas gravaram vídeos segurando batom. E a aberração desses 14 anos de pena da Débora, lembrando que 2 votaram, Dino e Alexandre de Moraes, 2 votaram. E a aberração é tão grande que até a imprensa tradicional criticou. A gente viu, né, Estadão, juristas, né, na imprensa, juristas que foram chamados para falar na Globo News, na CNN, criticaram. Faltam votar. Fux pediu vista, ele tem 90 dias para apresentar o seu voto. Então, em 90 dias, pessoal, muita coisa pode acontecer. O Zanin e a Carmen também vão votar depois. Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. A gente sabe que essas condenações são políticas e como o STF deveria ser um tribunal jurídico, mas não tem sido um tribunal político, tudo pode acontecer nesses 90 dias. Pode acontecer votação de anistia, né? Ao que parece já tem maioria na Câmara. E é lamentável, né? A gente ter um tribunal, né? A mais alta corte do país, se pautando em público, em comoção popular.
Perceba, as condenações, elas têm sido rápidas, sem pedido de vista. Eles estão saindo mesmo condenando geral, sem pedir vista. Nesse caso específico, teve um pedido de vista. Paralisou o processo. Então, ao que parece, a gente tem uma justiça que está funcionando por pressão popular. Lembra do Saulo Ramos? Saulo Ramos, aquele que falou do ministro Celso de Mello, escreveu um livro dizendo lá um episódio que envolvia o então ministro Celso de Mello, dizendo que o Celso de Mello tinha votado assim, assim, assado, porque ele não acreditava naquele voto dele, mas como ele não queria ficar mal com os outros, não sei o quê, e o voto dele não ia fazer diferença mesmo, então ele votou daquele jeito, não sei o quê. Aí o Saulo Ramos, né, foi e escreveu lá, pô, realmente esse cara é um juiz de merda. Foi essa expressão que ele usou, juiz de merda, porque juiz não faz isso. O juiz não tem que votar de acordo com a comoção popular, ou de acordo com que, né, com que os outros vão votar, aí ele não acredita naquele voto, mas vota porque sabe que o voto dele não vai fazer diferença, então ele vota para ficar bem. Isso é ser juiz de merda, como o Saulo Ramos, né, chamou o Celso de Mello. Então é lamentável a gente ter uma corte se pautando por comoção popular para julgar alguma coisa. Vamos assistir aqui o vídeo do Fux. Rapidinho, tem uns 2 minutinhos esse vídeo, que eu quero analisar aqui umas coisas que ele falou que eu considerei muito interessantes e eu não vi muita gente falando disso. Vamos assistir aqui. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Vocês vejam algumas coisas aqui que o Fux falou. Falou, os juízes devem ser homens sensíveis. Devemos fazer aqui um exercício de humildade judicial. Humildade é tudo, né, que esses caras não têm, né? E ele fala assim, vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Eu me deparo com uma pena exacerbada. E em algum momento, o Fux ele usou a seguinte expressão. Ele fala a seguinte frase. Nós julgamos sob violenta emoção. Eu falei,
Parou. Peraí. Parou. Nós julgamos sob violenta emoção. Mas peraí, Fux. Ô, Fux, você é juiz de carreira? Será que você não sabe que juiz não pode julgar sob violenta emoção? Se o juiz está sob violenta emoção, ele vai ter que se dar por suspeito, porque ele não pode julgar emocionado. Compreende isso? Juiz não pode julgar emocionado. Se ele se emocionou, é claro, ele fala, debaixo da toga também bate o coração de um homem. Concordo. O juiz, ele não deve ser uma pedra de gelo. O juiz é uma pessoa. Dentro do peito do juiz bate um coração, de qualquer juiz. O juiz tem suas opiniões, tem as suas experiências de vida anteriores, já passou por coisas na vida. Vai ter coisa que vai tocar mais o coração dele. Vai ter coisa que ele vai reconhecer, né, às vezes num processo, alguma coisa ali que de repente aconteceu na vida dele. Todo mundo tem as suas experiências pessoais. Entretanto, nenhum juiz pode julgar nada sob violenta emoção. Isso não existe, Fux. Se alguém julgou algo sob violenta emoção, esse julgamento ele deve ser anulado. Então, o que nós temos aí na fala do Fux, se eu fosse advogada do Bolsonaro, advogada do Braga Neto, eu pegaria essa fala do Fux. Nós julgamos, abre aspas, nós julgamos sob violenta emoção, para sustentar toda a nulidade do processo. Ninguém ali tem aptidão para julgar nada. Já que vocês, juízes do STF, estão sob violenta emoção, vocês não podem julgar esse caso. Simples assim. Então, fica aí a dica, né? São advogados experientes, né? Ninguém precisa de dica minha. Mas, enfim, eu tô aqui para alertar sobre algumas coisinhas que eu pesco na fala desses, abre aspas, juízes que podem colaborar no futuro. E essa é uma frase que eu destaco para que a defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e dos demais utilizem para anular tudo. Porque juiz não pode julgar sob violenta emoção e esta confissão nós já temos da boca do Fux. Pois é, essa situação, na verdade, ainda vai dar muito pano para manga, porque cada juiz ali parece que quer ser protagonista mais do que o outro. Um quer ter mais o holofote ainda maior do que o outro. E agora, o Fux, né, pode ser um protagonista aí dessa história, né? Nós sabemos que ali na primeira turma, dos 5 juízes, 4 foram indicados por Lula, e o outro é o Moraes, que foi indicado por Temer, né? Agora, toda essa situação, a pergunta é que não quer calar. Será que a Câmara dos Deputados vai fazer um joguinho ali com o Judiciário para trocar entre a anistia ou a condenação de Bolsonaro? Porque os dois passar ali na Câmara, né? O julgamento de Bolsonaro ser aceito pelo Congresso de forma pacífica e a anistia não ser votada, isso não vai acontecer. Um dos dois eles vão ter que ceder, pessoal. O Brasil já não aguenta mais. Por que vocês acham que, por exemplo, vira e mexe, o Moraes, o Judiciário, solta um preso anistiado ali, um preso do 8 de janeiro, um preso do golpe ali do 8 de janeiro. Ele solta um preso, ele faz uma gracinha aqui, faz outra ali. Recentemente soltou a Débora, por exemplo. Recentemente também ele soltou uma pessoa que estava em estado de saúde um pouco complicada. E aí, pessoal, isso tudo é uma sinalização para a população brasileira. Por quê? O clima ali no judiciário está horrível. A imagem do judiciário está horrível. E se deve, claro, a essas arbitrariedades. E aí, então, pessoal, o que está rolando ali em Brasília é o seguinte, que o judiciário pode recuar em um desses dois elementos. Ou
no julgamento de Bolsonaro ou na anistia. No julgamento, nós já sabemos que eles não vão recuar. Então, pode ser que recuem na anistia. E o que tem a ver isso se a anistia tem que ser votada lá na Câmara? Pois é, pessoal, mas os três poderes, eles não agem de forma separada. Eles agem de forma em conjunta. Existe um comunicado, uma ordem que sai do Executivo, que passa pelo Judiciário, que vai acabar ali no Congresso. E isso pode acontecer e pode beneficiar, sim, os presos políticos, né, do golpe. Sabe qual golpe? O golpe que foi dado em Jair Bolsonaro e naquelas pessoas que ainda estão presas ali em Brasília. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Que hora que o povo brasileiro vai acordar, né? Que hora que o povo brasileiro vai se cansar de tudo isso e vai voltar às ruas, voltar a se manifestar? Porque esse tipo de manifestação que vai acontecer, por exemplo, na Avenida Paulista, na verdade não representa a força do povo. Se você parar para pensar, é um evento que está sendo organizado por Silas Malafaia, por Bolsonaro, pelo Nicolas, mas não representa a força do povo. E eu falo isso porque lá em 2016, quando a Dilma foi impeachmentada, o povo se manifestou e foi para as ruas. Claro que teve lideranças, mas foi o povo. Em 2018, quando tivemos ali a greve dos caminhoneiros, também foi o povão. Inclusive, os caminhoneiros, que são quase 2 milhões aí no país inteiro, tiveram apoio da população. Então, nós não estamos aqui incitando nada, mas o povo precisa se indignar contra o preço do café, o preço da carne, o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis e esse desgoverno que nós temos hoje. Até quando que nós vamos aguentar isso? Vamos deixar o Lula ir para o Lula 4, seu quarto mandato? Isso já passou de uma ditadura. Como que pode um presidente ficar 3 mandatos e ainda teve a Dilma ainda por mais 2 mandatos? Isso já é uma ditadura, está na hora do povo acordar. E se você quer ajudar o povo a acordar, o povo brasileiro, pega o link desse vídeo aqui, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp e vamos fazer uma força-tarefa aí. Por quê? Estou falando, pessoal, essa reunião ali, essa manifestação da Avenida Paulista não é uma manifestação do povo ainda. Quando o povo começar a sair às ruas por livre e espontânea vontade, aí sim nós vamos ver o Brasil mudar de verdade. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Se você ainda não é inscrito, verifique aí se você é inscrito e dá um like aí. Tem pessoas que falam que o botãozinho do like não funciona. Confira aí se esse botão está funcionando. E eu quero que você coloque aqui nos comentários. Será que a Câmara dos Deputados vai fazer algo sobre a anistia dos presos políticos ali? Ou vão ficar de braço cruzado? Porque agora mudou, agora é o Hugo Mota, né? Será que o Hugo Mota consegue ser pior do que o Arthur Lira? O que você acha? Hugo Mota ou Arthur Lira? Qual dos dois é pior? Coloca aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui e até a próxima.